Espero que você esteja bem, mas se você estiver com dor de cabeça, dor no corpo, respiração pesada, então fica aqui comigo que nós vamos falar sobre isso hoje. Já aproveita, curte o vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder nada, porque aqui tem muita coisa legal para você. Vamos falar um pouquinho de sintomas físicos, então? Aonde cada coisa reflete no corpo, porque é entendido e comprovado já que as doenças físicas nem sempre são físicas, elas vêm do emocional. Então, primeiro você tem uma emoção que faz com que o seu corpo fique fragilizado e depois você começa a adoecer. Vai dizer para mim que você não tem uma dor, ou você nunca teve ou não conhece ninguém que tenha uma dor, que faz exame e nunca acha nada. Aí vai em outro médico, faz exame e não acha nada. Vive consultando e não tem uma explicação. Aquela alergia, aquela dor nas costas, aquela enxaqueca, aquela insônia que não se resolve. Isso vem do emocional. E tem uma explicação para isso, porque cada parte do corpo tem uma relação com um tipo de sintoma. Eu vou te dar algum exemplo sobre isso. A lombar, ela está relacionada com o sentimento de inferioridade. Então, é muito possível que a pessoa que está sempre com dor nas costas, ela se sinta frequentemente inferior, diminuída perante alguma situação. Não quer dizer que ela foi humilhada hoje para estar com dor nas costas. Muito possível que ela se sinta. Então, é aquela pessoa que chega num lugar que não se sente confortável, que sempre acha que tem que estar agradando ou que sempre acha que deveria fazer um pouco mais, porque ela se sente diminuída, ela se sente comparada no trabalho, em casa. Então, isso é a dor lombar. A dor na cervical, no pescoço, tem relação com a dificuldade de olhar para os lados, isso eu tô falando de forma emocional. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de realmente olhar outra situação, que ela é muito engessada e que ela tá sempre carregando todo mundo nas costas. Então, é como se ela não conseguisse ver o mundo de forma diferente. Ela tá sempre com o peso do mundo nas costas, ela tá sempre com o peso da família toda nas costas, e aí o pescoço trava, e aqui do lado é essa situação de eu só olho aqui, eu só olho para frente, eu não consigo ver a outra situação. Temos também aquele paciente que chega para mim com dor na face, rinites, sinusites, aquelas ites da face, né? Sempre com o nariz entupido, sempre congestionada, sempre com dor de cabeça frontal. Esse paciente tem relação com dificuldade de enxergar o futuro. Então, possivelmente, muitas coisas que esse paciente planejou não deu certo. Então, se você tem isso aí, presta atenção na tua vida. Se não teve muitos sonhos que você teve lá atrás, que foram falhos, que não deram certos, que foram frustrados. Então, hoje, muito possivelmente, você nem sonhe mais. Dá uma olhada como é que estão seus projetos de vida, como é que estão seus sonhos. Você tem medo de sonhar, porque você acha que se você sonhar, você vai se frustrar. Então você nem sonha mais. E aí você tem medo do futuro, você não consegue ver o futuro, você não consegue se ver a longo prazo. Eu estou trabalhando para isso. Você não tem uma objetividade futura, então a sua face dói, o seu nariz congestiona. Tem também, bem relacionado com a rinite, eu vou fazer um gancho aqui, que é também o isso não me cheira bem. O que isso quer dizer? Eu já sofri tanto na minha vida, eu já passei por tantas situações que o meu nariz dói, congestiona, coça, quando é bem nariz, né? Bem ponto específico. Isso não me cheira bem, eu já sofri tanto que eu tô sempre em alerta. E quando eu acho que alguma coisa não vai dar certo de novo, isso não me cheira bem. Então, relacionado com as rinites aí, com aquela pessoa que tá sempre coçando o nariz, sempre desconfiada. Tem também aquele paciente que tem problemas pulmonares, dor no peito, dificuldade para expandir ou até mesmo aquele sintoma de peso no peito no sentido de respiração.
eu não consigo expandir para respirar. Eu tô sempre ventilando, tô sempre respirando devagarinho, eu tô sempre com dor. Esse paciente tem muito possivelmente bloqueios com relação a traumas relacionados a medo de perder pessoas, ou já perdeu muitas pessoas e ainda sofre algum luto, tem algum luto mal resolvido, ou aquela pessoa que está sempre apreensiva com a saúde de alguém, sempre preocupada com a saúde da família, sempre preocupada com a própria família. Então, essa pessoa que tenta sempre estar sufocada de tanto se preocupar e triste mesmo, porque a tristeza vem em relação com o luto, e com não estar relacionado com tristezas por medo de morte, risco de vida, ou até mesmo a desistir de viver, tá? Então, eu hoje sou uma pessoa triste, eu não me sinto mais feliz com a vida, eu não me sinto mais expansiva com a vida, eu não sou mais uma pessoa que brinda com a vida, então muito possivelmente a minha respiração também é pesada. Quando estamos falando mais específico no peito aqui, do coração é relacionamento, né? Então, o coração emocional, ele nos fala sobre relacionamentos frustrados, mal resolvidos, ou até mesmo relacionamentos que você foi traída, que você foi que você sonhava e não deu certo, coisas aí na vida. Relacionamento na vida Emocional, em questão de homem e mulher, casamentos que não deram certos. E aqui eu tô falando também de situações que envolvem antepassados. Então, pais divorciados entra aqui também. Então, tem vários que nem eu falei. Na consulta, a gente consegue falar muito mais porque a gente consegue estudar o teu caso, tá? Mas, a grosso modo, é isso. Alergias estão relacionadas com o sentimento de abandono. Sabe aquele sentimento de eu estou sempre sozinha? Eu me sinto só? Não é aquela solitude gostosa, aquela coisa de estou aqui, vou aproveitar, vou tomar meu café, vou comer alguma coisa porque eu gosto da minha presença. Não. Aquela pessoa que quando se pega sozinha, ela se frustra, ela se sente abandonada. Então, essa pessoa que teve separações importantes, tanto por morte quanto por abandono de pais, né? Muitos casos de, na gestação, a mãe se sentia abandonada pelo pai, a mãe sentir que o pai trabalhava muito, que o pai não dava atenção, que o pai não era presente, e aí a criança vem com esse trauma ali instalado nas células dele, tá? E aí ele cresce e lá por uma altura da vida ele começa a apresentar alergias. E aí vai em médico e não acha nada. Então as alergias estão relacionadas às de pele, principalmente as dermatites, relacionadas com esse caso do abandono, do sentimento do abandono. Eu vou te dar um exemplo. Veio para o meu consultório um paciente de 40 anos e nessa sessão foi encontrado nesse paciente um problema relacionado com uma morte que possivelmente aconteceu na infância, que a microfisioterapia consegue dar uma data aproximada do que foi que aconteceu. E aí teve uma morte na infância com mais ou menos 5 anos de idade dele. E ele negou, ele falou que não tinha. Foi pra casa, uns 2, 3 dias depois, ele me chamou no WhatsApp e falou: Fer, realmente isso teve. Eu estava conversando com a minha mãe e quando eu tinha 5 anos de idade, eu tinha um cachorro que era o meu melhor amigo. Éramos inseparáveis. E o cachorro morreu atropelado. E aí eu sofri muito, muito. Então, esse bloqueio por morte que esse paciente tinha não era algo que hoje ele lembraria, algo que impactaria na vida dele hoje. Porque hoje ele é adulto, ele nem lembrava muito bem do cachorro. Já tinham se passado 35 anos, mas o bloqueio estava ali ainda. O bloqueio não some, ele fica registrado nas suas células, fica no seu DNA e passa de geração em geração. Então é importantíssimo nós tratarmos. Tudo que eu tô falando aqui depende muito da forma com que você está vendo. Então, como eu falei antes, não quer dizer que aquilo seja real e que eu esteja entendendo da forma exata que está acontecendo. Eu posso distorcer a imagem e entender diferente, porque tudo depende do ponto de vista do observador. O observador é você. Então, a decisão de entender uma situação de forma positiva ou negativa é sua. Gente, se você entender isso, a sua vida vai mudar completamente. Se você entender que
Depende da forma com que você vê a situação, para ela gerar um bloqueio emocional e te deixar doente. E a mesma coisa pode acontecer e você entender de forma mais leve, entender de forma melhor e isso não te adoecer, zeramos a vida. Isso. A gente entendeu que você tem poder sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções. Então não é que você vai deixar de sentir, querido. Não é que você vai deixar de sentir se alguma coisa triste acontecer com você. Você vai sentir, mas a gravidade daquilo, o tamanho do problema, aí é você quem escolhe. Meus vizinhos estão barulhando. Seguimos, porque aqui a vida vai. Então, gente, escolha ser mais leve, escolha olhar para as situações da vida de forma diferente. Se você já entendeu aqui no vídeo, com as explicações que eu dei anteriormente, que o seu bloqueio é aquele, se você já entendeu que a sua dor nas costas está relacionada com o teu sentimento de inferioridade, e aí você tá me dizendo aí do outro lado assim, faz sentido, porque eu sou cheia de vergonha, eu não gosto, eu não sinto vontade de gente. Então, se você entender isso, e você começar a se olhar de forma diferente e começar a entender que você pode interpretar o que os outros estão falando para você de forma diferente, você não vai mais adoecer disso. Você vai conseguir fazer uma virada de chave na tua vida. Então a tomada de decisão de ser assim de fato responsável pela sua vida, pelo que vai acontecer na sua vida, é muito importante. Então, você precisa de ajuda, porque você precisa entender o seu emocional, você precisa tirar os teus bloqueios emocionais, a gente precisa fazer uma limpeza em você, a gente precisa fazer com que você se conheça, entender quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, e nisso você vai começar a olhar a vida diferente. É que eu falo muito sobre autorresponsabilidade. Eu não quero que você seja paciente pro resto da vida de ninguém. Ninguém pode ser dependente de terapia. Você precisa sim olhar para você e estar em constante movimento. E tem muita coisa que você consegue resolver sozinho quando você se conhecer um pouquinho melhor. E aqui no canal tem muito vídeo sobre isso. Inclusive tem um vídeo com a Suzana falando que não é normal sentir dor. Vai lá olhar, que é muito importante. Então hoje eu te convido para sair do automático e pensar fora da caixa um pouco. Nem sempre a gente consegue sozinho. Muitas vezes a gente precisa ter ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de procurar um profissional que te ajude. Conversar com uma amiga é legal. Tire tempo para conversar com uma amiga, mas isso não é terapia. Isso não é uma ajuda profissionalizada. Então procure um profissional qualificado, porque se você está aqui até agora assistindo tudo isso que eu falei, é porque você sabe que faz sentido para você e que tem algo aí que você precisa cuidar. Então eu tenho um planner lá no Instagram que é bem legal para você se organizar também, para você se olhar, para você se entender. Tem também um grupo fechado no WhatsApp, que é um desafio que eu monto 3 vezes por ano. E aí também tem a minha consulta, tanto online quanto no presencial, para te ajudar ainda mais profundo, e também as mentorias, as assessorias, que são uns planos um pouco mais longos, que a gente pode trabalhar muita coisa aí. Eu espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui hoje. Um beijo no coração. Até mais.